Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, pelo sustento, obrigado, Senhor, pela comunhão. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja e pela nossa participação. Deus bondoso, Senhor do céu e da terra, abençoa a tua igreja, guarda os nossos irmãos, ajuda, Senhor, cada um, sustenta com a tua mão forte e poderosa, dá graça ao teu povo, abençoa os nossos ouvintes, dá graça, Senhor, aos meus irmãos, nossos amigos, nossos ajudadores, Pai. Tu conheces, Senhor, o desejo do nosso coração e o propósito, Senhor, continuado desde o princípio do nosso trabalho. Amado Pai, nós te louvamos pelos muitos amigos que nos ajudaram, nós te louvamos pelos muitos amigos e irmãos que nos ajudam. Nós suplicamos a Ti, Senhor, por aqueles que possam entrar para nos ajudar. Deus fiel, Deus bondoso, Deus poderoso, guarda o teu povo, manifesta o teu poder, dá graça à tua igreja na cidade e no campo. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. A Unicresce nós iniciamos em 1988 com o objetivo de ajudar um grupo de jovens. Eram 71 jovens que eu fui orientado a ajudá-los e o Senhor nos deu a graça para fazer um trabalho de formação, trabalho de base, de formação, instrução da palavra de Deus e do louvor. Continuamos e até hoje estamos ativos. Nosso trabalho foi feito em 3 igrejas e estamos na 4ª. Estamos na 4ª igreja fazendo do mesmo desejo uma continuação. Pregar, ensinar e preparar pessoas para nos sucederem. A sucessão na Igreja de Jesus Cristo, apesar de ser espiritual, deve ser a coisa mais natural possível. Preparar pessoas e deixar Deus indicar. Não tem acontecido muito isto por causa do ser humano, que é mau desde a sua meninice, como diz o livro do Gênesis. Nós vamos meditar hoje no Evangelho, ou melhor, na Epístola de Tiago. Eu prego pouquíssimo em Tiago. Tiago exorta muito, Tiago me exorta. Tiago exorta você, Tiago exorta a igreja. Tiago foi um homem que teve oportunidades e aproveitou. Este Tiago que escreveu a Epístola, apesar das controvérsias, ele era irmão do Senhor Jesus, o meio-irmão do Senhor Jesus. E o Tiago escreveu com muita ousadia e autoridade. E o texto que nós vamos ler, Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 25. Sabei isto, meus amados irmãos, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundície e superficialidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla
no espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas cumpridor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Querido Senhor, nós lemos a Tua palavra, fala conosco, nos dá graça, nos dá entendimento, nos dá, Senhor, a sabedoria para fazer a Tua obra, nos dá graça, Senhor, para cumprir os Teus ensinamentos santos no nosso viver. Deus fiel, Tu conheces o nosso coração, Tu conheces o coração dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos. Ó Deus, abençoe e guarda cada vida. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, eu falei nas controvérsias que tem contra a história ou o posicionamento dos teólogos do primeiro século, segundo e terceiro, em relação à pessoa de Tiago. Tiago era filho de Maria com José. Isso estarrece toda a idolatria e move os alicerces daquela doutrina infernal da virgindade perpétua, como se Maria fosse amaldiçoada no seu ventre. Maria foi bem-aventurada no seu ventre, em todos os aspectos. A mulher judia, quando não tinha filhos, ela se sentia péssima. E Maria teve muitos filhos. Os demônios estremecem porque criaram a doutrina da virgindade perpétua. Mas foi para perpetuar a fraude, a maldade, a crueldade e fazer da Igreja de Jesus a prostituta do rei. Não conseguiram fazer da Igreja de Jesus a prostituta do rei, mas criaram a Igreja Imperial como prostituta do rei. E tinha que ser sustentada por mentiras. O Tiago, ele foi um líder na Igreja de Jerusalém, no princípio, nos primeiros anos da história da Igreja. A igreja em Jerusalém, ela cresceu rápido demais, porque foi ali que foi exercido o ministério do Filho de Deus. Foi ali que o Filho de Deus ofereceu sua vida pela humanidade. Foi ali que o Filho de Deus teve a sua morte decretada. Foi ali que o Filho de Deus teve a crucificação, foi ali que ele passou pela crucificação, pela execução por ordem das autoridades romanas, a pedido das autoridades judias ou judaicas. E foi ali que o Filho de Deus ressuscitou dentre os mortos, e foi ali que ele apareceu durante 40 dias após a ressurreição. E em algumas dessas aparições ele até mesmo comeu com seus discípulos. E foi dali, de Jerusalém, que ele subiu para o céu, uma nuvem ocultando aos olhos dos que estavam no Monte das Oliveiras. E foi ali que houve os piores ataques à fé cristã. Ali criaram um ensinamento maligno de que Jesus tinha morrido e o corpo tinha sido roubado. Ali criaram um ensinamento maligno que Maria tinha sido abusada por um soldado romano e Jesus Cristo era filho de um estupro e não filho de Deus. Ali criaram toda a desgraça contra a Igreja de Jesus, contra a pessoa de Jesus, contra a mãe de Jesus. E, devido a estas criações malignas, deixaram de falar na família de Jesus. Deixaram de falar nos irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus não criam nele, não entendiam e não gostavam da exposição dele
se posicionando contra o templo e contra a sinagoga, contra aquilo que parecia ser a coisa mais certa do mundo, e Jesus dizer com todas as letras: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que fazeis um esforço grandioso para conseguir um prosélito, e quando consegue fazer isto, arruína a vida dele, fazendo ele 2 vezes filho do inferno. Então Jesus foi terrivelmente ignorado e a sua família foi terrivelmente ignorada, apesar de ter havido conversões dos seus irmãos. Não sabemos, não há detalhes sobre o José, irmão de Jesus, sobre o que aconteceu com ele, com as irmãs que a Bíblia menciona, e nós não sabemos. Hoje existem as tradições de mentira, que diz que Maria morou em Éfeso, morreu não sei quando, fez não sei o quê. Não tem quem saiba nada, porque eles viveram foi como fugitivos, se escondendo das perseguições. Mas o Senhor Deus, na sua infinita compaixão, converteu Tiago. Tiago se converte e se torna líder da igreja em Jerusalém. E como líder da igreja de Jerusalém, 14 anos depois da conversão de Saulo, que deve ter sido mais ou menos 4 ou 5 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, esses dados não são precisos, mas é mais ou menos admissível que o Saulo se converte uns 4 ou 5 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, que o Tiago se converte também neste período, e o Saulo, 14 anos depois da sua conversão, quando ele vai para Jerusalém, ele só encontra Tiago. Ele não encontra os apóstolos. Na primeira vez que ele foi para Jerusalém, ele ainda conversou com o Pedro, com o Tiago, com o João, que ele qualifica como colunas. Mas, quando ele volta 14 anos depois da sua conversão, ele só encontra o Tiago, irmão do Senhor. Então, esconder, esquecer, ignorar, e não muda nada. Tiago era meio-irmão do Senhor. Aí vem o outro lado da moeda da mentira, é que o Tiago, na verdade, era filho do José, mas José era viúvo. Aí eles arranjam, acasam José, mata a mulher do José, faz não sei quantas desgraças para poder sustentar o vício e a mentira da doutrina errada. Mas o Tiago, meus amados, ele foi líder da igreja em Jerusalém. E ele também foi um homem de grandes provações, porque não teve ninguém na igreja de Jerusalém que não tenha sofrido muito por causa da sua fé. Todos sofreram muito. Sofreram nos dias de Pilatos, sofreram nos dias de Herodes, sofreram nos dias dos sucessores, continuaram sofrendo. Depois que o Tibério morreu, o imperador Tibério, o César, morreu, foi substituído por 3 ou 4, e na virada do 1º século, a igreja estava praticamente extinta em Jerusalém por causa das perseguições. Então este Tiago, o irmão do Senhor, ele, escrevendo à igreja, encorajando a igreja, ele diz isto que nós lemos aqui. Tudo que se usa muito se tem problema. Eu tenho usado bastante e não vou mudar.
enquanto tiver voz e vez, vamos nos sacrificar e fazer a obra de Deus. Tiago diz, Tiago 1,19, já fiz a leitura e agora a exposição. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. Ensinamento perfeito para manter o consenso sobre as doutrinas de Deus e o bom senso sobre como guardar. No versículo 20 ele diz, porque a ira do homem não resolve. O homem se irá, não resolve. A ira do homem não opera a justiça de Deus. O homem está irado, não muda, porque o homem se irou. Não muda as situações vexatórias, as perseguições, não mudam. E vem mais conselhos. O versículo 21 ele diz, pelo que, rejeitando toda imundícia, não existe nada melhor do que a boa orientação na igreja do Senhor Jesus. Rejeitando toda imundícia e superficialidade ou superfluidade de malícia. A malícia, ela brota. Alguém vê e é tentado a julgar sem avaliar. Superfluidade de malícia. Todo mundo, e no mundo todo, existe a possibilidade da malícia tomar corpo. E ele orienta pelo poder de Deus na sua vida. Rejeitem isto. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. A palavra enxertada. Esta linguagem extraordinária muda. Para que se faz enxerto? Todo enxerto visa uma mudança na qualidade. Todo enxerto visa uma melhora na produtividade. Ninguém enxerta para ter menos. Ninguém enxerta para perder. Todo enxerto visa ganhos. Hoje existem muita prática do enxerto em quase todo tipo de cultura. Existe a prática do enxerto. E não existe enxerto com a intenção de diminuir. Não existe enxerto com a intenção de perder. Todo enxerto é para a absorção de uma outra natureza. E é maravilhoso isto. Através do enxerto, muda-se a natureza da coisa enxertada e ela produz mais e melhor. É um conselho apostólico. Tiago não foi apóstolo, mas foi e é considerado apóstolo pelo que ele fez na igreja em Jerusalém. Pelo conselho, pela liderança
pela atuação. Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. A palavra enxertada pode produzir fruto de tal forma que redunde em salvação. Salvação de quem recebe a palavra como enxerto e salvação daqueles que forem beneficiados pelo trabalho. Sede cumpridores da palavra, versículo 22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Nós conhecemos, principalmente no Nordeste brasileiro, a expressão falar é fôlego. Falar é fácil. Tem fôlego, fala. Mas fazer é mais difícil. A palavra, o conselho de Tiago é ser cumpridor da palavra e não apenas conhecedor. Os profetas do Antigo Testamento predisseram o tempo de conhecimento grandioso, e a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu não encontrei em nenhum lugar da antiga aliança ou na nova, dizendo que a terra se encherá da obediência ao Senhor. A terra não se encherá de obediência ao Senhor, se encherá de conhecimento do Senhor, porque hoje até a tecnologia é suficiente em muitos aspectos para comprovar a veracidade da revelação. Então, Tiago fala na necessidade de cumprir a palavra e não na prática de discursos bonitos para enganar. No versículo 23 ele diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, não cumpridor, é semelhante a um homem que se vê no espelho. Na época do Tiago, o espelho era feito de bronze, de latão, era polido, e nem todas as pessoas tinham, é claro, existia pouquíssimos, era um produto de, digamos, de luxo. E alguém se via no espelho numa oportunidade que tivesse, visitando a cidade desenvolvida, um lugar, uma escola, como tinha escolas de Rabino, a escola de Tirano e outras escolas grandes, onde havia espelhos. Mas acontece que a pessoa se via e não memorizava a sua fisionomia. Neste versículo diz que é semelhante ao homem que contempla o seu rosto no espelho, mas esquece. Contemplou a si mesmo, mas esqueceu como era. O versículo 24. E o último versículo diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas cumpridor da lei, praticante da lei, este tal é bem-aventurado, será bem-aventurado no seu feito. Meus amados, é uma bênção aprender. E a Bíblia Sagrada é um livro de aprendizado. Que Deus abençoe os meus irmãos, dando graça, vitória e perseverança a cada um. Vamos orar. Hoje a nossa intercessão é pela igreja no interior do estado. As igrejas do Senhor Jesus no interior
do Estado. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade, obrigado pelo teu amor. Deus bondoso, Deus bendito, Senhor da glória, guarda a tua igreja, guarda os nossos irmãos, abençoa os teus filhos, meu Senhor. Opera maravilhas na vida da igreja, em cada município, em cada distrito. Faz, ó Senhor, que a tua igreja possa desenvolver o ministério santo da proclamação. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, guarda os meus irmãos, nossos ajudadores, recompensa com a bênção dos céus. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.